Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do PET Volume 7, esta que é a nossa última videoaula para o primeiro ano, ok? Aula da semana 4, onde nós estaremos ingressando em uma nova forma de representação de substâncias inorgânicas. Eu vou posicionar no sumário novamente, tá? Para que vocês possam localizar o conteúdo de química. Desta vez nós vamos trabalhar a semana 4, funções inorgânicas denominadas de bases ou hidróxidos, que se encontram aí na página 58, ok? Bom, vale a pena fazer um resuminho básico, onde nós estudamos o que eram ionização e dissociação na primeira semana. Na segunda semana nós traduzimos o conceito de ácido, e trago aqui para vocês a representação desse conceito, né? A parte da forma do composto que representa um ácido. Quando um ácido se ioniza em água, ele forma um cátion que tem as suas características, que é o cátion H+. Pois bem, agora nós vamos trazer para vocês as bases ou hidróxidos que têm características um pouco contrárias aos ácidos e algumas características similares. Por outro lado, o que representa uma base ou um hidróxido é a presença de um oxigênio juntamente com um hidrogênio, porém na forma de ânion, ok? Esse ânion OH-, que também tem um nome. Ele é conhecido como ânion hidroxila, ok? Não esqueçam desse nome. É essa parte do composto base ou hidróxido que representa tal classe. Bom, pessoal, eu vou me posicionar agora lá no conteúdo da semana 4 para que a gente possa tratar o conteúdo de uma maneira que a gente possa entender rapidamente como que se faz a parte das bases ou do hidróxido. Bom, vamos ver se eu acerto a semana 4. Muito bem, aqui estamos na semana 4. Vou trazer para vocês na descrição. Ainda continuamos com funções inorgânicas, agora vamos estudar bases de hidróxidos de acordo com Arrhenius, tá certo? E ainda assim tentando traduzir para vocês, né, desenvolver em vocês essas habilidades que permitem diferenciar ácido de base e de substância neutra, beleza? Muito bem, então vamos lá. Sobre o tema bases e hidróxidos que nós temos aqui, o PET volume 7 ele traz para nós alguns conceitos básicos, tá? Traz a definição do que é base ou hidróxido, que são compostos que por dissociação iônica liberam um íon negativo denominado de hidróxido, que é o OH-. A gente chama de OH- hidroxila ou oxidrila. Tá? Então aqui tem uma definição, o que representa a classe de hidróxidos ou base e qual é o sinal, né, dessa partícula. Tá? O OH-, segundo o segundo parágrafo, é responsável pelas propriedades comuns a todas as bases. Lembrando, quem é responsável pelas propriedades do ácido? O H+, que é conhecido como hidrônio. Ok? Então vale aqui recapitular. Aí eu tenho para vocês alguns exemplos de bases aqui embaixo. E já vem uma classificação. Uma classificação A, B, C e D. O que é essa classificação? Essa classificação que nós temos aqui para exemplificar as bases é quanto ao número, tá? Ao número de OH-. A presença de OH- conforme a fórmula do composto que nós temos, exemplificando base. Então pode perceber que OH é formado por oxigênio e hidrogênio. Então eu tenho que ter em algum momento uma separação para identificar a quantidade dele. Essa separação se dá pelo uso de parênteses, como é o caso aqui da dibase MgOH2. É o caso do AlOH3 e do PbOH4. Tá certo? Todos eles têm presença de OH, mas tem o uso do parêntese. E é muito bom a gente colocar aqui
para representar o uso de parênteses. O número de bases está aqui do lado, 2, 3 e 4, e quando não tem nenhum número, 1. Então eu tenho a classificação monobase, tenho a classificação dibase, tri e tetrabase, ok? Monobase libera um ânion OH-, 2, 3 e 4, dibase, tribase, tetrabase. Beleza, pessoal? Muito bem. Essa reação aqui, pessoal, é o que representa o que nós chamamos de dissociação iônica. Eu vou escrever, por exemplo, a dibase. Mg, abre parênteses, hidroxila, quantidade igual a 2, recebendo água. Mg, 2 mais 2 hidroxilas negativas. Correto? Então, assim eu tenho a parte da dissociação. Essa parte da dissociação é muito importante para a gente entender quem é o cátion e quem é o ânion. Ok? Isso também é importante para fazer o processo contrário, pessoal, que é a formação. Essa formação eu vou mostrar para vocês na página seguinte, tá? Onde nós temos as características básicas, né? As características das bases. Elas formam em solução aquosa uma solução alcalina. Lá no ácido, uma solução ácida. E o pH dela tem que ser maior do que 7. Lembra aquela escalinha que eu falei para vocês? De 0 até 14? E que no ponto da metade é 7? Aqui eu tenho ácido, pH ácido, e aqui eu tenho pH básico. Então ele tem que ser maior do que 7. Ok? Outra coisa de suma importância que nós temos que levar em consideração é que as bases elas têm uma característica adstringente, tá? E sua solubilidade varia muito conforme o elemento que ajuda a formar essa base. Pois bem, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês? Essas bases são formadas por cátion mais ânion, ok? Como que eu vou saber a formulação dessa base? É simples, pessoal. Eu vou mudar aqui a coloração e vou indicar para vocês o seguinte. Está vendo o fato de ter Mg2+? 2+ significa que há perda de 2 elétrons. OH- tem que ganhar, no caso, 1 elétron. O que isso significa? Um OH- recebe 1, mas o Mg perde 2. Então eu tenho que dobrar a quantidade de OH-. Aí sim eu vou poder dobrar a quantidade de elétrons a ser recebido. Professor, mas e a fórmula? Bem, a fórmula a gente faz assim, ó. A carga do cátion refere-se à quantidade de OH. A carga do ânion refere-se à quantidade do cátion. Então o primeiro é o cátion Mg. Qual que é a quantidade dele? Sinal negativo igual a 1. Então eu não escrevo nenhum número aqui. A quantidade de OH é a carga do cátion. OH são 2 elementos químicos, então eu passo o parênteses e o número 2 do lado de fora. Esse é o hidróxido de magnésio, tá? Então eu trago para vocês aqui a noção de como se formam os compostos hidróxidos e também nomenclatura básica. Hidróxido, preposição de, nome do elemento. É o caso aqui, ó. Hidróxido, né? E eu tenho a preposição de. Qual que é o nome do elemento que acompanha? Sódio. MgOH2, hidróxido de magnésio. Certo? Aqui embaixo, hidróxido de alumínio. Hidróxido de chumbo. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui diferentes nomes de hidróxidos também. Voltando aqui embaixo, eu tenho algumas outras informações, tá? Classificação das bases de acordo com o número de hidroxilas que contém na molécula. Uma monobase, uma dibase, tribase e tetrabase, já foi citada anteriormente, tá? E temos também quanto ao seu grau de dissociação, que é a capacidade de liberação do que? De OH-.
A ionização que ocorre lá nos ácidos é a capacidade de liberação de quem? H+, beleza? Então eu trago aqui para vocês aqui embaixo, nomenclatura das bases. Vou apresentar algumas regras básicas para vocês trabalharem, tá? Isso já foi citado anteriormente. Ele fala aqui que hidróxido D, nome do elemento. Hidróxido de alumínio, AlOH3. Hidróxido de prata, HgOH. Hidróxido de sódio, hidróxido de sódio. Hidróxido de prata, hidróxido de alumínio. Ok? Tomem cuidado com esse prefixo aqui, ó, que às vezes a gente tem que usar para quem tem um número de oxidação, digamos assim, diferente. Eu vou dar um exemplo. É possível encontrar na tabela periódica o ferro 2+, e o ferro 3+. Se eu for formar um hidróxido desses dois elementos de ferro, como que eu vou dar nome para eles? Essa é a dúvida. Aquele número de oxidação, que é isso daqui, ó, né, é diferente, ferro 2 e ferro 3. Para o menor número de oxidação, o termo oso. Para o maior número, o termo ico. Então eu tenho aqui um hidróxido de ferro 2 ou ferroso. Aqui eu tenho hidróxido de ferro 3, ou a gente pode chamar hidróxido férrico, ok? Eu vou trazer para vocês alguns exercícios que temos aqui, ó. É o exemplo do hidróxido de ferro 2 e 3, hidróxido ferroso e férrico, tá? Eu vou trazer alguns exercícios para resolver junto com vocês. Olha só. O exercício número 1 pede para vocês trabalharem a classificação deles, tá? Conforme essas bases apresentam uma sequência indicada. Qual a sequência? Hidróxido de sódio, cálcio, alumínio, magnésio. Então vamos fazer o seguinte: hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Alumínio e magnésio. Ok? Como que eu posso classificar cada um deles de acordo com o número de hidroxilas? Eu tenho aqui no hidróxido de magnésio um monobase, hidróxido de cálcio uma dibase, hidróxido de alumínio uma tribase, hidróxido de magnésio uma dibase. Então mono, di, tri e di. Letra T. Ok? Agora eu tenho que verificar isso daqui, ó. Todos os compostos a seguir a serem colocados em água formam base de arrênio. Quem forma base de arrênio? Exceto, tá? O que é possível a gente identificar, pessoal, é aquele que de certa forma reage com água e pode formar uma base, igual no caso do MgO mais água, e pode formar a base de hidróxido de magnésio. Todos esses óxidos formam hidróxido, exceto aquele que não tem oxigênio, que no caso é o sódio. Ok? Esses são os compostos básicos. Bom, eu vou responder para vocês agora um outro exercício que está um pouquinho mais adiante aqui, ó. Dê o nome das seguintes bases. Para todos, eu tenho que colocar hidróxido de alguma coisa, tá? Então será uma repetição da regra básica. Hidróxido de, hidróxido de, certo? Eu vou colocar aqui e aqui também. Hidróxido do elemento magnésio. Hidróxido de qual elemento? Estanho. Hidróxido de césio.
hidróxido de platina, hidróxido de mercúrio. Pessoal, um detalhe: estanho, platina e mercúrio têm NOx variáveis, então eu vou colocar de acordo com o número. Estanho 2, que é esse número de hidroxilas, platina 4 e mercúrio 2. Ok? Bom, esse então é a resolução básica dos exercícios desta semana, tá? Vejo vocês então na próxima aula, que será provavelmente do PET avaliativo. Correto, pessoal?